Olá, você que está junto com a gente aqui na TV Câmara, Rádio Câmara, pelas mídias sociais, muito obrigado pela sintonia, obrigado aí a você que está acompanhando mais um Plenário Educação. Como você sabe, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, nós temos o Plenário Educação na nossa versão inédita, ao vivo, e depois as reapresentações aqui na TV Câmara Sorocaba. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, um tema delicado, um tema que inspira todo um cuidado especial, toda uma atenção especial, e nada melhor do que, para falar de um assunto tão especial como esse, de ouvir e de aprender um pouco com o nosso mestre Carlos Garbo, jornalista, já foi secretário de comunicação aqui da Câmara de Sorocaba, é assessor direto da presidência aqui da Câmara de Sorocaba e é uma pessoa de um gabarito excepcional, né? Pós-graduado, tem toda uma formação em comunicação, em rádio, já trabalhou nas melhores emissoras de rádio do Brasil e está aqui junto com a gente para falar sobre esta temática que eu vou prestar muita atenção porque é algo que ronda, é algo que assola, é algo que sempre está orbitando na vida de todos aqueles, principalmente nesse mundo moderno que é um momento de crise. Né? A crise que pode surgir das mais diversas formas, seja pessoal, seja familiar, seja profissional, seja sentimental e seja existencial, espiritual, ou seja, uma crise ela pode advir de vários aspectos dentro da nossa existência e é por isso que nós vamos ouvir um pouco hoje sobre este tema. Quero parabenizar e agradecer uma vez mais o nosso querido Carlos Garbo, que sempre está conosco porque faz parte também aqui da Escola do Legislativo, é uma pessoa que, aliás, tem como incumbência aqui na Câmara estar inserido nestas questões da escola e isso ele faz muito bem. Carlos Garbo, Oi. Como é que nós vamos administrar essa crise, companheiro? Obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui no Plenário Educação, mais uma vez, né? Tá certo que eu encontrei com o Anderson e perguntei para ele, daí, vamos ter esse ano? Com certeza, quinta-feira, meu Deus do céu. Mas a gente já havia pensado nesse tema, que eu acho muito pontual e factual, né? Quem já não atravessou crises na vida, né? Eu vivo constantemente aí acompanhando pessoas que, assim que eu trabalho com mensagens, né? Mensagens motivacionais diariamente, através do WhatsApp também, né? Que a gente pleiteou aí trabalhar com isso daí e fazer todas as manhãs, né? Tocar o celular da pessoa e levar uma mensagem, né? Um pensamento. E me vem, Anderson, o pensamento ele vem assim de uma forma que eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? De ter esse pensamento, da mensagem, da palavra e escrever. E esse tema eu já havia pensado nele porque as pessoas vivem e convivem com crise muitas vezes, né? Só que ela bloqueia, ela prejudica, muitas vezes a pessoa não encontra a saída. Então a ideia desse bate-papo aqui é levar até você algumas possibilidades de ações, né? Como crise sendo oportunidade. Podemos começar? Podemos Tranquilo? começar. Tá Vamos tudo lá. certo aí? Vamos nessa. Vamos lá então, sem crise então. Como ver oportunidades em meio a uma crise? Como fazer da crise uma oportunidade? O que você faz diante de uma crise? É uma pergunta que eu deixo aí no ar para você pensar, você que está nos acompanhando agora, né? O que você faz diante de uma crise? É do ser humano demorar para se acostumar com situações novas e ter dificuldades em lidar com mudanças, né? Mas é no momento em que temos a sensação de estar no chão ou sem chão, né, que as oportunidades são criadas. No chão, muitas vezes, achando que não dá solução. E sem chão, não sabe qual o próximo passo a fazer. E você pode estar pensando, é muito fácil falar. O difícil mesmo é conseguir ter um pensamento estrategista, né? De sequências em um momento difícil. E realmente,
Esse é um fato que acontece na vida de qualquer um de nós. Mas afinal, o que é a crise tão danada? Nós vivemos aí, estivemos, muitos passaram por essa crise, né? Que é a pandemia, que aconteceu recentemente. Além da pandemia, as perdas, quantas pessoas perderam entes queridos, né? Então é uma situação desagradável, né? E outra, a condição, trabalhávamos, né? Se encontrávamos final de semana, né? Fazíamos nosso happy hour e de repente fomos obrigados a ficar guardados, né? A quatro paredes, né? Junto à nossa família, que não é nada ruim, porém muitos, devido até o dia a dia, não estavam acostumados com esse convívio. E após isso, quantas separações, quantas dificuldades, quantas convivências difíceis, né? O que gerou em tudo isso na população. E recentemente, todas as mudanças que estão acontecendo, porque não estamos livres das próprias doenças, das próprias guerras que estão acontecendo, das dificuldades que nós temos do emprego. Muitas vezes a família tem uma renda, daqui a pouco não tem mais, né? Mudanças de áreas, de escola, enfim, até de amigos também que se vão, vidas que se perdem, são situações na nossa vida. Saúde, de repente estamos todos bem de saúde, daqui a pouco surge um problema. E daí? O que fazer? O que é crise, então? Crise é uma catástrofe que pode ocorrer por diversos motivos. Naturalmente, pode acontecer uma catástrofe, como falei, um ente querido, um erro humano, um acidente, né? Também pode. E intenção criminosa, às vezes, também pode acontecer, né? Um prejuízo, né, dentro da empresa, e a empresa vai à falência e você é mandado embora. Então, são fatos que podem acontecer na nossa vida. Pode ser tangível, perda de vidas, acabei de falar um pouquinho agora, né? Perda de ativos, né? De repente você tinha um investimento lá e, né, caiu a bolsa, subiu a bolsa, desceu a bolsa, né? Enfim, pode acontecer. Qualquer um de nós, ninguém está livre de acontecer fatos assim de perda de ativos, né? Tem mais aqui, ó, intangível, como a perda de credibilidade e reputação. Hoje, com o advance aí da internet, né, e as redes sociais, muitas vezes comentamos alguma coisa em rede, né? E isso repercute de tal forma que pode prejudicar a própria reputação, né? E a credibilidade. Daí você não consegue, de repente, nem fechar um contrato, né? Ou mesmo quem trabalha autônomo sofre muito com essa situação. Rede social, muito cuidado no que você posta, porque postou ali, meu Deus do céu, você não tem a mensura. Agora há pouco o Anderson comentava de quantidade de pessoas que têm o acesso a este Plenário Educação. Quantas pessoas visualizam? Podem não curtir nem comentar, porém a visualização. Então uma palavra mal falada ou mal interpretada pode gerar um conflito tão grande. Impactos financeiros, né? Vemos aí que os preços estão subindo, as condições, né? Uma chuva forte que caiu na cidade, né? E de repente você tem gastos que você não estava aí preparado. Também tem diferentes características, como elemento surpresa e informações insuficientes na nossa vida. Quantas informações insuficientes? Fulano falou aquilo, disse aquilo, mas será? É isso mesmo? Ou então nós mesmos, né? No nosso dia a dia, porque não é todo dia, a gente tem essa coisa de estar bem, né? Mas será que eu estou bem todos os dias? Não tem aquele dia que você amanhece e está... Então, né? Temos esses altos e baixos na nossa vida e até na saúde. Hoje uma dor de cabeça, amanhã uma vista, a idade que vai avançando. Então, crises na vida da gente acontece diariamente, pode acontecer. Porém, agora que nós vamos entender, diante de uma crise, algumas tendências são comuns. Tendências é o que pode acontecer com a crise. A primeira delas é um estágio inicial de negação, na qual a dificuldade em aceitar que as coisas não são como antes, né? Então, aquilo que aconteceu com você
não é mais, não vai voltar, né? Pensemos agora numa crise num relacionamento, né? De repente não dá mais, não tem confiança no outro mais. Aí perde aquela estrutura que vinha sendo construída. E olha, para construir uma reputação demora anos, mas para perdê-la, a credibilidade, como eu falei agora há pouco, infelizmente, né? Então, na relação, essa troca, né, e até ficar provado o contrário, às vezes já ocorre até separação, né? Não há conversa mais, acabou, né? Como conviver dali para frente? Como vai ser e como agir? As primeiras delas, eu disse, esse estágio de negação. A outra atitude comum é conhecida como hiperfocal, ou seja, há uma concentração exagerada no problema, que vira o principal foco das atenções. Né? Daí toda a sua vida, você não consegue dormir direito, você não consegue pensar direito, você não trabalha mais direito. E quantas pessoas acabam caindo para a bebida, né? Para outras situações que vai agravar a situação, a crise, e não vai solucionar. Então, beber demais, exagerado, ou então começa a agir com rispidez, ou seja, com, sabe, começa a discutir com todo mundo, qualquer coisa para ele é motivo, né? Então é complicado. Então a atitude conhecida como hiperfocal foca muito no problema, né? O primeiro passo para fazer da crise uma oportunidade é conseguir ultrapassar essas fases. Temos que superar com base no pensamento claro, respiração, raciocínio e conhecimento científico. Sabe, como nós vamos fazer para sair dessa crise? Como é que vai ser, né? O fim do relacionamento, como que vai ser? O dia de amanhã, como que nós vamos trabalhar tudo isso? Por isso que nós temos hoje o avanço, aí, o grande boom das terapias, né? Que elas vêm como paliativos nessas situações, para a criança, para o marido, para a esposa, enfim, para melhorar a situação. E uma crise financeira? Como você vai trabalhar isso? Né? Uma crise no trabalho, o desemprego que chegou e a doença que chegou, né? Qual a atitude? Mas nós, nesse momento de desespero, nós travamos, muita gente trava, fica pensando negativamente, as coisas acabaram, a minha profissão acabou, né? Eu não tenho mais condições, né? Calma, respira, que eu falei agora há pouco, dá uma respirada. Nada como uma meditação, uma respirada. Se você tiver facilidade, tire uns dias de descanso, mude o local. Se está na casa, vai para uma praia, se puder, claro também, né? Ou então sai caminhar numa praça, sai andar um pouco, areje a sua cabeça. Então, respirar é isso, sabe? É mudar os ares, é sair daquele ponto que causa aquele pânico, aquele sufoco, né? Porque é duro, na hora da raiva, tem até a música que fala isso, né? Tem até uma música que diz que é uma crise de amor, né? Então, na hora da raiva, muitas vezes, né, descontrolamos, né? Falamos coisas que não queremos falar, não somos de falar assim. Pense bem, então, né? Então, se acontecer, se você já estiver numa situação de crise, a melhor coisa a fazer no momento é calma, né? Ter calma, eu sei, pedir para uma pessoa que está com uma crise, né, em qualquer parte da vida, pedir calma, ela vai ficar mais irritada. Mas pondere, então, respire, acalme o seu coração. Então pense na sua saúde. Existe o pensamento estratégico. O que é isso, Carlos? Olha, a base do pensamento estratégico é principalmente a construção de uma visão de não ter medo de colocar aí ideias em prática, né? Não existe aprendizado sem tentar ou experimentar. E pensando dessa maneira estratégica, será possível criar oportunidades. Motivação intrínseca, enxergar propósito, fazer algo que você realmente ama. Tem coisas que você gosta. Às vezes é uma caminhada, às vezes é uma pedalada, né? Às vezes é corrida, né? Tem gente que gosta, né? E tem prazer em correr, prazer em caminhar. Então faça, né? Um jogo de bola, né? Com os amigos, visitar alguém que você gosta, que você ama. Brincar com seu cachorrinho. Ó,
Pronto, brincar com o cachorrinho já é uma estratégia com bons pensamentos aí. Conhecimento de fronteira, a busca pela interdisciplinaridade, né? Ou seja, sai de um campo de conhecimento. O que você faz cotidianamente muda um pouco, muda, dá uma alterada. Tem outras maneiras também de você conseguir, né, ter aí uma conduta na sua vida aí. Gosta de cantar? Cante, né? É tão bom cantar, faz bem pra gente, viu? Ampliando a sua visão de mundo. Então busca novos conhecimentos, quem sabe? Destruição criativa. Às vezes é preciso eliminar algo para poder construir o novo. Sabia disso? Às vezes é preciso eliminar certas coisas para construir o novo, para transformar o novo. Isso que é importante, né? Destruir, né, certas coisas que não ajudam, não estão agregando naquele momento, naquela situação. Dicas práticas para criar oportunidades. Exercite o diálogo com stakeholders. Não se isole, converse com pessoas, compartilhe ideias, fazer estratégias e empreender conversas. Fazer estratégias é empreender conversas, nada como um diálogo. Compartilhe com alguém de sua confiança a situação. Sabe, quando você compartilha algum problema, alguma crise que você está vivendo, você vai detectar que às vezes aquela pessoa também já passou por aquela crise, já passou por aquele momento difícil. E como ele fez? Não significa que você vai fazer igual, porém é um exemplo. Busque estratégia, baseie-se em dados, mas não se aprisione a eles. É importante números que nos ajudem a mensurar projetos e situações de grande magnitude. Exercite a diversidade, procure a diferença, evite bolhas ideológicas e ressalte a interdisciplinaridade. Volto a falar essa palavrinha, ou seja, são várias maneiras de pensar, são várias possibilidades. Cultive um misto de realismo e otimismo. Procure equilíbrio entre essas linhas de pensamento para poder desfrutar vantagens trazidas por elas. Desenhe seu problema. Esquemas visuais podem ser muito poderosos, uma vez que ajudam a exercitar a fluidez não linear. Olha só, desenhar o problema, seja lá qual for o problema seu, né? O que levou a isso, como aconteceu, sabe? Tem um início, meio, fim, chegar, será que eu tenho que... Poxa, eu preciso não é rebaixar, mas sim ponderar um pouco mais, né? É importante analisar isso. Até que ponto é o meu ponto e o ponto do outro, né? É bom ter narrativas assim também, né? Aonde foi que errei, ou então como errei, ou se errei, como melhorar aquela situação. Aprimore a inteligência interpessoal. Conheça-se a si mesmo, é uma habilidade que faz toda a diferença, seja lidando com uma crise ou criando soluções, que muitas vezes não somos espertos ou expertises, né? Temos expertises, né, para determinados assuntos, não é? Lidar com o dinheiro às vezes é um problema. Às vezes você tem uma renda e como trabalhar essa renda mensalmente, criar um programa de orçamento para o mês. Se não tem, procure alguém que possa auxiliar nessa condução. Aprimore a inteligência interpessoal, conheça-se a si mesmo e assim você vai criar soluções para a sua vida. Agora, no meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade reside o quê? A oportunidade. Albert Einstein. Pratique o autoconhecimento e quebre os seus preconceitos, né? Quem tem história, quem já leu sobre Albert Einstein, sabe que a narrativa dele, a história de vida dele, né, é meio doida até, né? Para os parâmetros normais, né, na escola ele ficava, quer dizer, então as condições da pessoa, do índice que ele tinha de inteligência, até o QI dele. Então a crise, com certeza que ele vivia, porém, ele não deixou de ter as suas metas, seu trabalho e seus sonhos aí, que são histórias até hoje. E ele deixou essa frase, acho que é muito importante nós pensarmos sobre isso. Onde há uma dificuldade, há uma oportunidade. Vamos pensar bastante sobre isso também. As pessoas costumam dizer que só as mentes mais preparadas percebem as oportunidades. Também é o Anderson. Ele vai passar livre, leve, solto dessa? Não.
né? Com o termo preparados, não refiro apenas à arte de estratégia, é um plano afinado, um conhecimento técnico. Saber vislumbrar a possibilidade de mudanças em qualquer contexto também requer uma boa dose de autoconfiança, entusiasmo, boa gestão emocional, paciência e resistência à frustração. Coisas que muitas vezes nós, pais, né, deixamos de orientar nossos filhos, né, para superar as dificuldades, né? Sair daquele marasmo, mas de uma forma tranquila. Saber que aquele momento existe e que ele vai superar, que ele vai ter força para isso, né? Dar a possibilidade para esse menino, essa menina, superar, ele adquirir a superação, a resistência para superar coisas que nós, quando crianças, lembram? Quando a gente caía, o que acontecia, né? Ralou o joelho, ralou, tá aqui, vamos passar um remedinho. Aí passava na gente aquele mentiolate, né? Que doía mais às vezes que o machucado. Porém, era importante, né? Cair é importante, o levantar é o processo. Aí que está o processo de como sair daquela dificuldade. Aí sim, quando você adquire esta força de sair da dificuldade, você vai ver que você é um gigante, eu tenho certeza disso. A arte de saber aproveitar a oportunidade no momento certo está diretamente relacionada à área de crescimento pessoal. Sem dúvida, todos nós gostaríamos de ter essa capacidade de ver portas abertas quando há apenas janelas fechadas diante de nós. Quantos de nós, não? Eu digo uma frase célebre, o não eu já tenho. O que eu vou buscar? O sim. É acreditar, é buscar, é lutar sempre, mesmo diante da crise, da dificuldade. E tem um exemplo aí de um personagem aí que todos conhecem, Steve Jobs, né? Que mesmo na dificuldade, ele se superou e venceu, né? Muitas pessoas tiveram sucesso, mesmo em circunstâncias menos propícias. Um exemplo clássico disso foi, sem dúvida, Steve Jobs. Quando foi demitido da Apple, a empresa que ele mesmo criou, longe de desistir, ele deu início a outro projeto, não menos brilhante e icônico, a Pixar. Em pouco tempo ele se tornou, ou ela, a empresa, se tornou a maior acionista da Disney. Então, numa crise, ele poderia falar, nossa, mas era minha, né? Steve Jobs. Não, ele criou um outro projeto, porque aquele que tem, muito será dado, e aquele que não tem, nada acontecerá com ele. Creia nisso. Olha Steve Jobs e algumas frases dele. Aprenda a antecipar o futuro. Importante isso, né? Pensar além da caixinha. O que mais? Concentre-se no que é positivo, na coisa boa, no diálogo sadio, na cultura positiva, na mídia positiva, no que é bom para você, sua casa, sua família, enfim, sua empresa. Fale, mas siga adiante. Tem mais, viaje pelo mundo. Encontre um parceiro certo. Vai encontrar parceiros, sim, pessoas que falam, pô, você, vamos lá, que acredita em você, legal. Assuma riscos. Cerque-se de pessoas grandiosas. Lembre-se de que você vai morrer um dia. Um dia a gente vai se acabar, mas não acabou ainda. Existe vida, existe esperança. Lembre-se que você vai morrer. Aprenda com os outros. É tão bom a gente aprender com os erros dos outros. De repente a gente cresce. E obstáculos são o quê? Oportunidades disfarçadas. Olha só, hein? Porque diante de um obstáculo, você cria estratégias, tem uma maneira para sair daquela situação. E quando você encontrar aquela maneira, você vai ver quanto forte, quanto positivo e quanto bem fará para você. Do ponto de vista psicológico, é aconselhável expandir um pouco mais o significado do termo oportunidade. Você não deve relacionar exclusivamente ao campo profissional ou ser sucesso no trabalho. Oportunidade é, antes de tudo, ser capaz de gerar uma mudança que proporcione bem-estar, que supõe um progresso tanto a nível emocional quanto pessoal. Olha só. Muitos de nós se preparam para o futuro fazendo o quê? Faculdade, investindo tempo, esforço e dinheiro. No entanto, apesar de todo esse esforço, às vezes o mercado de trabalho nos dá poucas oportunidades. Quantos diplomados aí trabalhando num caixa? Não que não seja valiosa, excelente, importante a profissão, porém, e os estudos?
E o acúmulo de conhecimento que teve que ficou meio parado, está estagnado. Às vezes o custo para ter acesso a certa oportunidade é muito alto. Longe de trazer benefício, traz infelicidade, dificulta a vida até, tem essa. A preocupação, a ansiedade, o desânimo impede de ver esses bloqueios tão propícios para a mudança. É importante cuidar da sua saúde psicológica, ou digo, estar bem consigo mesmo, para se permitir essas mudanças que influenciam o seu próprio bem-estar. Não que o estudo seja ruim, pelo contrário, é excelente. Adquirir conhecimentos, essencial. Porém, fazer uso desse conhecimento. Você pode ser formado, de repente, em uma outra profissão que você não exerça. Porém, por que não aplicar aquele conhecimento no seu dia a dia? Naquela empresa, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, né? Com os amigos. É tão bom, é muito importante você aproveitar o que você adquire, não deixar guardado as 7 chaves, não deixar seu tesouro no fundo do mar. Resgate o tesouro, resgate tudo que você já tem de conhecimento e use-o cotidianamente na sua vida, nas práticas e principalmente nas crises. As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Sun Tzu. As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Muitos dizem que as oportunidades são criadas, algo que a sociedade moderna sempre tenta nos convencer e que cada pessoa é dono do seu destino, a criar oportunidade através do seu esforço. No entanto, como bem sabemos, às vezes o contexto não favorece. Por mais que você se prepare e se esforce, as oportunidades são escassas, especialmente em tempos de crise. Portanto, ao invés de ficar obcecado exclusivamente em se preparar, acumular diploma, finalize cursos, adquira conhecimentos técnicos. Você deve concentrar em certas habilidades que você tem intrínseca. A gestão adequada das emoções do estresse diário, por exemplo, é uma ferramenta essencial de sobrevivência. Ajuda e muito esse estresse diário também. Além disso, a resistência à frustração e a capacidade de cultivar a esperança, mesmo em tempos difíceis, também são aspectos que você tem em mente, deve ter aí em mente. A coragem de erguer o rosto para ver além do sofrimento, certo? As oportunidades são invisíveis para aqueles que veem a realidade sem perspectiva. Olha a palavrinha aí, perspectiva. Qual é a sua perspectiva diante dos fatos? Além daqueles que têm depressão ou algum transtorno de ansiedade, não é fácil vislumbrar aí possibilidade de mudança quando a mente não favorece que você experimenta o sofrimento em todas as formas. Nós temos aí agora apresentar o semáforo das emoções, né? Então, quando eu digo de conhecimento, de adquirir as oportunidades, né? Os estudos, hoje nós temos tanta facilidade, né? Nós temos aí cursos online, formações. De repente falta só uma formação para você completar aquele currículo e alcançar aquele emprego do seu sonho. A remuneração salarial hoje está muito ligada ao que você tem de formação. Quantos ganham mais porque tem uma formação maior? Né? Então é muito bom isso daí, desde que você esteja fazendo algo que você esteja feliz, esteja pleno, né? Esteja fazendo aquilo da vida, você respira aquilo noite e dia, porque o amor ele está ligado e conectado em você. Isso é muito importante, amar aonde quer que você esteja, o que você esteja fazendo. Com certeza vai vencer muito melhor as crises. Olha o semáforo das emoções aí, ó. Pare, vermelho, respire fundo e busque se tranquilizar. Como eu disse, é a primeira atitude sua. Tranquilize-se. Diante de uma crise, tranquilize-se. Pense, já no amarelinho, reflita sobre o problema e busque soluções. É aquilo que eu falei, o passo a passo. Veja o início, o meio, o fim. Por que chegou nisso? O que aconteceu? Onde está o meu erro? Ou se eu errei? Né? Sabe, apontar erros é tão fácil, é tão cômodo. Ah, foi ele, foi ela. Ou foi a política. Ah, mudou a política, pronto. Mudou o governo, pronto. Será? Calma,
calma, não vamos achar culpados. Vamos sim olhar para o nosso interior e o que eu posso fazer, né? Você pode sair dessa sim, tenho certeza. E siga no verdinho, põe em prática a solução mais apropriada. Descubra uma solução, aquela que acalma o seu coração, não é isso? Seja como a fênix, não é isso? Renove-se. E vamos lá, da cinza, volte a voar, volte a alçar novos voos, com certeza. No entanto, ser capaz de ver oportunidades nos dias difíceis é o único mecanismo de autossalvação e de progresso. Porque muitas vezes o que você espera da vida não é uma porta aberta para o sucesso ou a fama, mas estar bem consigo mesmo e com o que rodeia. Não é? Não é tão gostoso quando você tem um lar para retornar, uma casa agradável, uma família te esperando, uma criança sorrindo para você quando chega, um cachorrinho que te recebe alegremente na casa. Coisas assim são admiráveis em nossa vida. Cria uma memória afetiva que faz a gente ter ânimo para lutar no outro dia. Algo assim exige esforço, exige olhar para além de você, para se conectar com o que rodeia e depois olhar com o coração e com um pensamento flexível, criativo e intuitivo. Os dias difíceis vêm e vão, mas você pode superar toda circunstância se permitindo seguir em frente, vendo oportunidade e progresso. Agora eu vou pedir para o Bruno, tem um vídeo curtinho, rapidinho, que nós vamos acompanhar aí, depois eu falo um pouquinho do vídeo. Pode ser? De ver as oportunidades. Viram só, né? Tanta luta e rodeando, e sendo que do lado já estava a fruta, já estava a maçã, né? Que era a busca dela. Muitas vezes o que você busca está do seu lado. Às vezes nós queremos felicidade, está do seu lado. Dá uma olhadinha, né? De repente, aquilo que você está suando, né? Acreditando que vai encontrar, muitas vezes até falar no exterior, em outra cidade, outra casa. Eu não aguento mais essa casa. Será? Às vezes está ali, na sua empresa também. Ah, não aguento mais. Será? Olhe, mude o olhar, mude. E tenha certeza que muitas vezes você vai, nessa crise que você está vivendo, né? Você vai encontrar pessoas fantásticas, momento, oportunidade. E, de repente, eu tenho certeza para dizer para você, com toda a convicção, até uma promoção você pode receber. Mas desde que você olhe um pouquinho do lado, deixe a crise um pouquinho e olhe as oportunidades. Olha só o que disse Ayrton Senna. Na adversidade,
Uns desistem, enquanto outros batem recordes. Eu também trabalho com mensagem, como eu disse, hoje de manhã eu sempre levanto com uma palavra e hoje de manhã veio este pensamento que eu queria que o Bruno colocasse, se der. A minha mensagem do dia de hoje, olha só. Alô você, na vida, lembre-se que tudo vai passar. Permita que suas lágrimas caiam, mas não se regozije com a sua dor. A cada dia você pode recomeçar e ver que apesar das feridas, você voltará a se curar e viver novas oportunidades. Muito obrigado a você que ficou comigo até agora aí. Obrigado ao Anderson também pelo convite. Estamos aí. Muito bem, Carlos Garbo, uma vez mais colaborando com a gente aqui na Escola do Legislativo, aqui no Plenário Educação, colaborando também com o Laboratório de Inovação, o nosso LabLeg, né, que é a nossa parceira, instituição parceira aqui da Escola do Legislativo. Carlos Garbo, eu tenho algumas perguntas, eu gostaria de conversar com você. Inicialmente, você citou algo que, à primeira vista, pelo menos para quem está atravessando uma crise, parece até uma afronta, mas é algo que cientificamente já foi comprovado, que, aliás, inclusive espiritualmente, que às vezes o ser humano precisa sair um pouco do contexto, né? Você disse que perdeu o emprego, teve um problema sério, uma crise séria, mudar um pouco de ares, né? Tentar ir para uma viagem, nem que seja curta, para alguma cidade ou um bate-volta no litoral, né? Hoje nós temos aqui a 2h30 a Ilha Comprida, 2h40 Peruíbe, quer dizer, a pessoa pode pegar o carro de manhã, se tiver, vai dar um bate-volta, olha um pouco para o mar, espairece. Essa questão de sair um pouco daquele contexto do qual a crise foi gerada é importante, né? Sim, porque é ela que vai dar para você até a resposta, né, do que você tanto busca para sair dessa crise, com certeza. Esse é Carlos Garbo, hoje junto com a gente aqui, falando sobre crise. Outra situação que você tocou é justamente essa do parar, analisar o que está acontecendo e pensar em alternativas para a crise. E as alternativas, eu costumo dizer, como eu sou de família muito simples, venho de origem muito simples, meu pai era um tipógrafo, um industriário, minha mãe faxineira e costureira. E eu costumo dizer que a única solução para nós que saímos das bases, para nós que saímos de famílias simples, que não nascemos em berços esplêndidos, a única alternativa para nós vencermos na vida é nos capacitarmos, estudar. Cada vez mais. E o Plenário Educação e a Escola do Legislativo tem esse escopo de levar até os lares sorocabanos, através da TV Câmara ou das nossas mídias sociais, essa importância de estar se capacitando. Porque às vezes eu sou um torneiro mecânico, só que a torneiraria está se extinguindo, como já se extinguiu. Está na hora de mudar o rumo, e esse rumo a pessoa precisa estar aberta, porque senão ela fica imersa na crise, né, Carlos Garbo? Sim, é nesse momento, né, que de repente você se vê numa situação dessa, e quantos profissionais perderam seus postos de trabalho aí recentemente, e irão perder outros ainda, porque a tecnologia, não que ela veio para derrubar, para acabar, não, ela veio para ajudar. Porém, muitos profissionais, né, acabam ficando de lado. Por que não se atualizar?
Por que não buscar, então, se tem aquela ferramenta, oxa, vamos ver aí como é que funciona, né? Os robozinhos, vamos dominar esse sistema, não se desesperar, ficar nervoso, irritar-se, né? Diante dessa tecnologia, que é uma verdade. Vemos aí a inteligência artificial chegando com tudo, em todos os lugares. Está aí, é uma realidade, não vamos fugir dessa realidade. Sem desespero, procurando conhecimento. As dificuldades tem, não é, Anderson? Com a idade, a gente fica mais difícil até de lidar. Eu mesmo tenho coisas na internet celular que ainda eu nem domino, né? Porém, eu vou tentando fazer do meu jeito, né? E muita gente da minha geração ou da geração anterior ainda tem mais dificuldade. Porém, podemos sim abrir-se ao novo. Estar aberto ao novo é muito importante. De repente, até uma outra possibilidade, aquilo que eu falei, né? De repente mudar, buscar alguma coisa, né? Lidar com outro tipo de atividade, né? Que venha aí agregar aquela que você fazia ou não. Olha, Carlos Garbo, inclusive você falando aí nessa resposta, eu me lembrei. Eu creio que você também passou por essa situação. Talvez os mais novos aí não saibam nem do que nós estamos falando, mas eu sou da era que aprendeu datilografia. Sim. Nós íamos para a escola aprender datilografia numa máquina de escrever. Imagine você que está nos acompanhando agora, né? Se o professor que me deu aula lá na Rua da Penha, na escola Wonderwood, resolvesse dizer assim, não, eu nasci para ensinar datilografia, vou morrer para ensinar datilografia. Ela estaria sem emprego já há muito tempo, hein, Carlos? Muito. A transformação existe, a mudança existe e para melhor, né? A tecnologia veio como... Claro, tudo que aconteceu de inovação, né? Existe o bem e existe o mal, assim como caminha a humanidade. Mas é agregado, é muito bom, tenha certeza disso. E a datilografia, na época, serviu muito nas redações, né? Em grandes jornais, enfim, até para escrever era muito mais tranquilo, muito mais fácil, né? Depois veio o telex, depois assim foi se transformando. Até o telex, acho que ninguém lembra, né? De sair aquelas fitas, né? Compridas. Não precisa ir tão longe. Lembra? Fax. Fax. Isso. Esses dias eu liguei numa empresa, ainda estavam recado para fax, digite 2. Como assim fax? Ninguém tem mais fax nesse planeta. Para! Então, isso já demonstrou que a empresa não tinha o asseio de... Né? O dono da empresa não liga para a empresa, mas como assim fax? Né? Ninguém vai passar mais fax para aquela empresa. Bom, Carlos Garbo, é um prazer muito grande sempre tê-lo aqui junto com a gente, mas eu quero finalizar ainda com mais uma colocação, respeitando o credo, a crença de todos aqueles que estão nos assistindo, independentemente do que acreditem, já que estamos num país laico e numa movimentação muito abrangente das crenças e que todas devem ser respeitadas. Mas a organização, no momento de crise, a organização espiritual, seja lá o cosmos, Deus, Alá, Buda, seja no que, Ogum, Oxum, seja o que você acredite. Não estou querendo aqui entrar em mérito de A, B ou C, mas esta organização, este posicionamento, este equilíbrio do ponto de vista espiritual é importante também. A pessoa precisa parar um pouco e buscar isso, né? Sem problema, sim. Deus está em tudo, só Deus e todas as religiões que você colocou agora é muito importante, né? Para nesses momentos, então, você ter esse respaldo, essa força intrínseca, aquilo quando eu falei de intrínseca, é isso, essa força que traz a espiritualidade. Então, o ser humano, ele é carne e espírito, ele é alma também, ele tem algo que faz a vida, né? Indifere a crença que ele tem, mas a vida está em nós.
E nós somos espírito também, né? E alimentar esse espírito, né? Que é a presença nossa num culto, onde você falou agora as várias crenças, nos dá uma força para viver que, olha só, dá um up todos os dias da nossa vida, né? Elevar nosso pensamento a Deus ou a sua fé, né? Aquele que você crê, dá uma força e inspiração para você sair da crise que vai gerar oportunidade. E como você citou Steve Jobs, eu também gostaria aqui de finalizar com você, lembrando numa passagem, ele fez um discurso numa formatura em Harvard, e ele dizia que as pessoas às vezes não prestam atenção que aquele momento de dificuldade é um momento de correção de rota para você alcançar o sucesso. E ele falava o seguinte, que quando ele era estudante na universidade, tinha uma aula que ele odiava, que era a aula de tipografia, né? Dos tipos de letras, né? De serigrafia e tal. Ele odiava, mas ele fazia e tal, porque ele precisava vencer aquela matéria para ser aprovado na universidade. E depois, só depois, ele veio, quando ele lançou a Apple, né, a empresa e os computadores, ele colocou todo este conhecimento de tipos de letra que nós temos hoje, né? Quando você coloca um texto, é Arial, é bold. Ele colocou todo este conhecimento que ele odiava aprender na universidade e foi o grande primeiro motivo dos sucessos daquelas máquinas que ele estava criando e estava colocando no mercado. Então a gente vê o hoje, mas não consegue, a gente precisa acreditar que o vislumbre futuro é para corrigir a nossa rota e que a gente vai ter assim um sucesso muito maior do que aquele que a gente estava imaginando ser o nosso grande sucesso. É você aplicar aquele conhecimento que você adquiriu num curso, numa formação, numa conversa, de repente na sua área, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, é aquilo que a gente citou aqui, é verdade. Considerações finais, Carlos Garbo, muito obrigado. Obrigado a você que está conosco aí no Plenário Cidadão, Plenário Educação, que traz essas mudanças, né? E é importante você acompanhar e compartilhar também. É muito importante isso, viu? Compartilhe essa ideia, compartilhe essas coisas boas, que serve para você, serviu para mim também, né? A gente pesquisou, trouxe alguns dados para vocês aí. E olha, muito obrigado a você que ficou comigo aí, deu esse tempinho com a gente. Obrigado e até uma próxima. Finalizamos então mais um Plenário Educação, uma realização da Escola do Legislativo em parceria com o Laboratório de Inovação. Quero agradecer aqui a Dani, o Adriano, o Robler, que fizeram parte aí da TV, capitaneados pela Karina Rocco. Aqui na rádio, hoje nós estamos no ambiente da rádio. Quando o Carlos Garbo faz, ele gosta de fazer aqui no estúdio de rádio. A gente que é de rádio, a gente fica atrelado ao estúdio a vida toda. Eu também gosto muito de fazer aqui, quero mandar um abraço para o Bruno, o nosso operador aí, que cuidou da imagem, cuidou do som, e também para a Priscila Radiguieri, que é a nossa coordenadora da rádio. A rádio que futuramente vai estar no broadcasting, né? Já temos aí a frequência, já vá anotando você aí, é 86,1, é isso? 86,1, já vá anotando aí, porque logo, breve, o presidente Cláudio vai colocar mais essa vitória no ar, que é a nossa Rádio Câmara, que você vai poder sintonizar no rádio agora do seu carro ou no rádio da sua casa. Agradecer também o nosso Lincoln Salazar da imprensa, Rafael Alves do design, Diogo Rodrigues do cerimonial, todos capitaneados pelo secretário de Comunicação Institucional, Fábio Mascarenhas. Agradecer aos vereadores da casa e às vereadoras também, eles que são os nossos chefes e que permitem que este conteúdo vá ao ar, para que você possa despertar uma nova visão, uma reflexão e para que você possa aprender um pouco mais, como nós também aprendemos sempre por aqui. O nosso Cláudio Sorocaba, o nosso presidente Cláudio e a mesa diretora que muito nos apoia no programa Plenário Educação.
Plenário Educação de volta na próxima quinta-feira, na versão inédita ao vivo, às 5 horas da tarde e a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara com as nossas reprises. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!